novamente, neste vídeo eu vou mostrar algumas configurações e conexões de rede, alguns comandos e dicas para facilitar o nosso trabalho no dia a dia de analista de suporte. Olá! Nesse outro vídeo vou apresentar para vocês alguns problemas de conexões de rede e algumas soluções e algumas dicas para facilitar a nossa vida de analista de suporte, para assim corrigir alguns erros dos usuários. Para começar, eu vou dar uma definição meio básica, creio que vocês já conheçam, mas muitas vezes os usuários não sabem e não conseguem muito bem compreender, que é a definição do que seria a rede interna e a rede externa. A rede interna é uma rede que faz a comunicação entre os dispositivos da sua empresa, como roteadores Wi-Fi, impressoras, servidores e estações de trabalho. E quando é utilizado um file server, nós chamamos de rede. E isso é uma definição de rede interna. A rede externa, no caso, é a internet. Quando vai acessar alguma aplicação na internet, algum site e etc. Então, muitas vezes o usuário fala que está sem acesso a alguma pasta do file server e te descreve em algum chamado que está sem internet. Aí você pergunta, mas está navegando? Está acessando o Google? Aí a pessoa fala, tá. Então não está sem internet, você está sem a rede. Mas para o usuário não faz muita diferença. Mas para a gente identificar e resolver, isso ajuda bastante. Eu vou abrir aqui. Na atualização do Windows 10 ele é diferente. Vamos abrir aqui o painel de controle. Que para mim acho que é mais fácil entender. Central de rede de compartilhamento. E eu estou conectado via Wi-Fi, mas as configurações para quando está conectado via cabo são bem parecidas. Aqui algumas informações de se a conexão é do IP versão 4 tem acesso à internet, então no caso tem. No caso o IPv6 está sem acesso à rede e também sem acesso à internet. Que o status está ativo, o SSID, que é o nome da conexão Wi-Fi. E quanto tempo está conectado, qualidade do sinal, e se clicar em detalhes, a gente vamos ter algumas informações que serão muito úteis na correção de problemas. Aqui, endereço IPv4, que é Internet Protocol, versão 4. Esse IP, vamos fazer uma analogia aqui, é como se fosse o RG da sua máquina. E com ele, é uma informação única, essa máquina tem, só que também não é por muito tempo. Como por exemplo aqui, ó, concessão obtida, foi hoje, no dia de hoje, às 22h18, e vai vencer às 23h48. Isso é uma coisa pré-configurada no roteador, porque como está habilitado o DHCP, que é um servidor que distribui IP para dispositivos que conectem na rede. Então, caso tenha algum dispositivo, conectou, fez alguma utilização e já desconectou da rede, aquele IP vai ficar atribuído para ele para sempre. Então, não tem muito sentido. Por isso que é pré-configurado. No caso, no meu, ele está para perder a configuração em 1h30. Então, em 1h30, ele vai verificar novamente se ainda eu estou conectado na rede. Se sim, ele continua com o IP. Se não, ele libera esse IP para algum outro dispositivo utilizar. Aqui, máscara de subrede. Essa máscara, vamos dizer assim, é quem permite o seu computador, o seu IP, a encontrar outros dispositivos na internet. Como, por exemplo,
Essa máscara, ela representa uma máscara barra 24, que tem 256 IPs. E, pelo que eu estou vendo aqui do meu endereço IPv4, essa minha rede vai do IP 192.168.0.1 até 192.168.0.254. O IP 192.168.0.1, desculpa, o 192.168.0.0 é o IP de rede e o 192.168.0.255 é o IP de broadcast. Então, fazendo a conta de 0 a 255, você tem 256 IPs. Então, qualquer IP que estiver fora dessa faixa, desse range, não vai dar acesso, devido à máscara de subrede. Claro que tem a opção de você mudar a máscara de subrede para ter acesso em outras redes. Uma outra coisa aqui é o gateway padrão. Gateway padrão é o seu modem, é quem vai te fornecer a internet. Aqui é o servidor DHCP, como pode ver é o mesmo que o gateway. Então o modem ele tem o serviço de internet e também de distribuição de IP. Tem aqui servidor de DNS. DNS que é Domain Name Service, serviço de nome de domínio. Então, mais ou menos quem faz a tradução de nome para IP e de IP para nome. Eu vou abrir aqui o prompt de comando, que eu vou mostrar alguns comandos para a gente verificar alguns problemas. Vou dar aqui um CD. Vou maximizar aqui. Tem um IP muito conhecido, um comando muito conhecido, que é o ipconfig. Ele vai te mostrar as informações de conexão dos seus adaptadores. No caso, eu tenho alguns adaptadores instalados na máquina, mas eu estou utilizando apenas o adaptador de rede sem fio Wi-Fi. Nele ele me mostra aqui as informações: o endereço IPv4, máscara de subrede, gateway padrão. Se eu coloco um parâmetro nesse ipconfig, vou dar ipconfig /all, ele vai trazer mais informações referentes aos adaptadores. Mesmo os adaptadores não estando conectados, quando você dá o ipconfig /all, ele traz algumas informações, como por exemplo a descrição de o que é isso e o endereço físico. O endereço físico é um endereço que todo dispositivo tem. Ele é no formato hexadecimal, não vamos entrar no mérito agora, mas esse endereço físico é o MAC address. Cada dispositivo tem um MAC address que não muda. E aqui, mesmo estando desconectado, ó, mídia desconectada, ele tem acesso ao seu endereço físico, que ele é fixo e não muda. E aqui, no que a gente está conectado, tem algumas informações bem parecidas com essa aqui, como concessão obtida, quando que expira, endereço IPv4, máscara, gateway e servidor DNS. Um problema muito comum é quando o usuário mostra conectado na internet, você vem aqui no status, está com acesso à internet, mas o usuário não está navegando. Isso ocorre quando o servidor DNS está mal configurado. Eu vou configurar o servidor DNS aqui, só para a gente fazer alguns testes. Eu vou fixar aqui um IP qualquer, um secundário. Esse IP eu inventei aqui agora, só para a gente testar. Vamos agora olhar aqui, ó. Conectividade IPv4 e internet. Você fala, ó, tá ok. O usuário está conseguindo utilizar. Só que o usuário reclama que não está navegando. Vamos sentar aqui, google.com. Ele está tentando acessar. Já vamos deixar aqui no outro site.
e a pessoa, o usuário, não consegue navegar de jeito nenhum. Por que isso ocorre? Aqui, ó. Não é possível acessar. No Google, a mesma coisa. Ele não encontra esse nome. Porque assim que funciona na internet. Você joga um endereço, ele transforma em IP, em número, e busca aonde está. Só que tem que ter um serviço, um servidor, para fazer essa tradução, que é o servidor DNS. Mas a gente acabou colocando um servidor aleatório. Só que ele não tem acesso a nada e com isso não funciona. Eu vou mostrar um outro comando aqui, que é o comando ping. Eu vou dar um ping aqui no meu gateway. 192.168.0.1. Tá respondendo tranquilamente. Vou dar um ping no Google, como a gente viu que não está navegando. Vamos ver. A solicitação ping não encontrou o host google.com. Então vamos lá, só configurar para mostrar como esse realmente é o problema. Eu vou deixar ele pegar automático. Obter endereço dos servidores automaticamente. Ok, vou fechar aqui. Vou vir aqui em detalhes. Ele está pegando aqui, ó, 187.122.127.37 e 187.122.127.61. Creio eu que esse é um servidor DNS que vem do modem, que já está pré-configurado. Meu modem é da NET. Creio eu que esse servidor DNS seja da NET. Vou fechar aqui. Vou dar agora um ping google.com. Ele tem resposta. Então, caso o seu usuário esteja conectado na internet, tem internet na empresa e não está navegando, pode ser uma falha no servidor DNS. E aí o que tem que ser feito? Tem que ser conectado nesse servidor DNS e corrigido os registros DNS. Mas caso você não tenha disponibilidade na hora, não tenha acesso ao servidor DNS e o usuário precisa conectar urgente, você vai lá e troca por alguns servidores DNS que existe público. Se você pesquisar no Google servidores DNS públicos, você vai encontrar alguma listinha e você consegue fixar esses IPs. Vou mostrar aqui como fixar, colocar manualmente um IP e já aproveitar para mostrar como fixar o endereço de servidor DNS. Se você selecionar aqui, usar o seguinte endereço IP, eu vou tirar um aqui da minha mente, da minha cabeça, inventar 0. E lembrando que, deixa eu dar um ipconfig aqui novamente, só para 192.168.0.15, esse é o meu IP no momento. Então eu preciso colocar um IP na mesma faixa, porque senão eu não vou estar na mesma rede. Então 192.168.0.17. O Windows ele configura automaticamente a máscara de subrede, mas você pode digitar 255.255.0 e o gateway 92.168.0.1. Aqui eu vou colocar 8.8.8, que é o servidor DNS do Google. E tem também o 8.8.4, que também é do Google. Dá um OK, fechar. Detalhes. Tá aqui, ó. 192.168.0.17. Tá configurada. Vou dar aqui agora o ipconfig 192.168.0.17. Tá certinho. Fechei aqui, ó. Conectividade IPv4. Internet. Vamos dar um ping 8.8.8. Está pingando. Vamos pingar google.com. E esse erro de DNS é um dos erros que ocorre que a pessoa, o analista de suporte, fica um pouco mais, vamos dizer assim, com dificuldade para identificar, porque a internet está funcionando para a empresa, o usuário está mostrando que está conectado na internet, e aí só não navega.
E esse é um dos exemplos que a gente pode corrigir. Eu vou mostrar também aqui agora alguns comandos, juntamente com o ipconfig. Se você dá um barra ponto de interrogação, ele mostra alguns parâmetros que a gente consegue usar. O barra all, que foi o que eu mostrei, tem o barra release, ele libera o endereço IPv4 do adaptador. A gente já vai fazer ele já, para vocês entenderem exatamente o que acontece. O release 6 é para liberar o endereço, só que da versão 6 do protocolo IP. Renew é para renovar o endereço do IP versão 4. Renew 6 para renovar o IP do endereço IPv6. O flush DNS, ele limpa o cache do DNS. O que seria o cache do DNS? Por exemplo, ao acessar o site google.com, o servidor DNS transforma o nome google.com nesse IP. E isso fica salvo na máquina por um momento. Mas, vamos dar um exemplo, o Google ele tem vários IPs para acessar o Google, porque se cair algum, o Google não cai. Mas vamos dizer que, por exemplo, a gente está acessando agora no momento pelo 172.217.62.110. Vamos dar um exemplo, esse servidor caiu. Desligou, perdeu acesso e algum motivo. Só que na minha máquina está programado para utilizar, quando eu for buscar google.com, ele ia até esse IP, 172.217.162.110. Só que está fora, não vai acessar. E aí você fica pensando, mas o site do Google não vai parar, e aí você precisa acessar ele e não está acessando. O que você faz? Dá um flush DNS, que ele limpa o cache, e assim você consegue acessar o site do Google por outro IP. Esse register DNS, ele atualiza todas as concessões de DHCP e registra os nomes DNS. Display DNS, ele mostra o conteúdo do cache. Caso você, antes do flush DNS, quer ver o que tem, você dá um display. Show Class ID exibe todas as IDs de classe DHCP. E o Set Class ID, ele modifica essa ID. O Show Class ID 6 faz a mesma coisa que o Show Class ID, só que com protocolo versão 6. E o Set Class ID 6 faz a mesma coisa, modifica a ID de classe do DHCP IP versão 6. Eu vou dar aqui um IP config barra release. Já rodou? Vou dar só um IP config agora. Não vai dar certo porque eu estou utilizando o IP fixo. Deixa eu só habilitar o DHCP aqui novamente. Que é o padrão que as empresas utilizam nas máquinas. E os gerentes de TI recomendam utilizar o DHCP. Vamos ver agora IP config 92.168.0.15. Vamos dar agora o IP config barra release. Rodou. Vamos dar IP config. Aqui no adaptador de rede sem fio Wi-Fi, ele não tem nada. Ele liberou. O Windows, por padrão, demora de 15 minutos para ele fazer um renew. Para ele pegar um novo IP. Se eu der IP config aqui agora, ainda nada. Ó. Ele pega o IP genérico que tem da placa. Se eu ficar dando IP config aqui, ó, por um tempo ele não fica. Aqui, ó, perde acesso à internet, acesso à rede. Se eu dou um ping no meu modem, já tá aqui, ó, falha geral, não tem acesso nem nada. Só que você não quer ficar esperando o Windows dar o tempo dele para fazer. Então você vem ipconfig barra renew. Espera ele terminar o comando. Dá um ipconfig agora. Pegou o IP 192.168.0.15, ping 192.168.0.1, seu gateway, funcionando corretamente. Esse comando de release e renew é bem utilizado quando, por algum motivo, algum usuário ou algum outro analista de suporte fixou um IP em alguma máquina e fixou um IP dentro da faixa de DHCP. E aí vai ter duas máquinas na rede com IP, por exemplo, 92.168.0.15. Então você dá um release para liberar esse IP do seu DHCP e um renew. Ele vai verificar um outro IP para conectar. E assim você volta a navegar também, o seu usuário volta a navegar na máquina dele.
Esse são um dos problemas que mais ocorre. Tem um outro comando que é o traceroute. Esse é o nome do comando, mas vou limpar a tela aqui. No Windows ele vem como tracert ou tracert. Ele faz o que? Ele vai traçar a rota para você chegar a algum site. Por exemplo, o seu usuário ele pinga um IP de um servidor de aplicação deles, ou um web service, um serviço na web, só que está muito lento, às vezes perde requisição, não consegue acessar, e isso a gente consegue identificar se todos os acessos estiver funcionando, velocidade da internet está ok, a gente pode deduzir que é um problema de rota, que em algum lugar ele não consegue passar e encontrar o servidor ou sua aplicação. Vamos dar um exemplo, vamos dar um traceroute para o Facebook. Vamos ver aqui a rota que ele faz. O Windows ele vem com o padrão para dar no máximo uns 30 saltos para encontrar. Esses saltos podemos dizer que são os roteadores ou os modems por onde a sua solicitação está passando. Vamos ver quantos saltos ele vai encontrar. Pronto, encontrou no 10º salto. Então, eu fiz uma solicitação da minha máquina com IP 92.168.0.15. Só que, para comunicação na internet, é utilizado o IP do meu gateway, que é o primeiro salto aqui. Então, ele bate no 92.168.0.1, que é o meu modem, e assim ele vai passando em alguns servidores. Por exemplo, esse aqui, que eu não vou conseguir identificar de onde que é, mas aí o próximo aqui é da Virtua, então é da NET. Então, na rede da NET, que é o meu provedor, então eu bati no meu modem, do meu modem passou para algum outro, deve ser algum roteador de borda da NET, que entrou na rede da NET. E passou de um servidor para outro, chegou nesse aqui que eu também não consigo identificar de onde que é. E aí foi chegando nesse aqui, creio eu que seja algum IP que seja na mesma rede do Facebook. Que aí passou nesses três e encontrou o Facebook. Então aqui é muito para identificar aonde está parando a solicitação. E aí, por exemplo, vamos dizer que no terceiro salto aqui ele não encontrasse. Ele vai tentando, tentando, chega no 30 ele ainda não encontrou o site do Facebook. E aí você vê, se tivesse parado no terceiro salto, você viu que parou aqui no Virtua, que é da NET. Aí você pensa, o provedor NET é o meu, então quando eu mando alguma solicitação, tá barrando na NET. Aí você vai, liga pro seu provedor, fala, ó, tô tentando acessar aqui meu servidor de aplicação, não consigo porque não consegue, tá com problema de rota. E aí eles têm que corrigir isso para você utilizar corretamente sua internet. E esses são alguns comandos, e com isso você vai conseguir com mais facilidade corrigir os erros de rede de conexão dos seus usuários. É isso aí. Acho que no próximo vídeo iremos falar sobre algumas conexões e configurações de e-mail, PST, Outlook, Exchange. E por enquanto é só, pessoal.